Olá, meu nome é Luiz Henrique Soares e você está no canal Mercado e Gestão na Saúde. Você já conhece o nosso trabalho? Convidamos você a se inscrever aqui no canal e acompanhar todos os conteúdos, bate-papos, entrevistas e muita informação sobre o mercado de saúde. Clique no botão vermelho e ative o sininho das notificações. E no episódio de hoje daremos sequência com o bate-papo que fizemos com a psicóloga Priscila Rosa, onde conversamos sobre o tema saúde mental e conhecemos muito mais sobre a campanha Janeiro Branco. Quantos desafios, não é mesmo? De ter esses conflitos, né? Seja em casa, você deu o exemplo de você chegar e querer descansar e quem está em home office quer sair, quer passear. Eu vivi muito isso mesmo durante a pandemia. O meu trabalho exigiu que eu voltasse para campo muito rápido, então o meu período de isolamento social ele foi curto. O home office praticamente, na verdade, o meu modelo de trabalho é muito híbrido, né? Porque como eu trabalho, para não explicar tudo que eu trabalho de novo, eu sou um consultor de empresas. Então, eu tenho rotina de escritório, de estar em casa, aqui no quarto, trabalhando. Eu tenho as rotinas de visitar os meus clientes. Hoje, antes do nosso bate-papo, eu estava em uma cliente, inclusive aconteceu uma situação de emergência, eu fiquei mais tempo conversando com ela. Então, eu não vivi esse isolamento. Então, eu tive que sair desde junho de 2020. Mas você via um movimento menor na rua, de pessoas, de carro, menos trânsito e tudo mais. Acabou tirando um pouco daquele estresse de pegar trânsito também. Isso é uma observação interessante. Mas, assim, eu vi cada coisa assim, durante esse período. Então, amigos meus totalmente deprimidos, pessoas que, infelizmente, foram à ruína financeira, já não estavam bem com a pandemia, piorou, empresários com empresas fechadas. Você vê muitas empresas fechando. Eu fui passar férias em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, para Natal e Ano Novo. Muita coisa que eu gostava fechou antes da pandemia, fechou durante a pandemia. Então, assim, é uma situação de caos. Você trouxe os problemas, divórcios aumentaram, briga familiar, violência familiar aumentou, empresas quebrando também aumentou, desemprego aumentou violentamente. Então, é um cenário devastador para a saúde mental de uma população que já não era tão saudável. O Brasil não era um país tão saudável emocionalmente. Nós já tínhamos várias questões. Eu não tenho um número agora aqui na minha cabeça, se você tiver também para poder apresentar para a gente, mas eu já vi várias situações que falavam que o Brasil é um dos países com os maiores índices de depressão e outras doenças assim, mentais que atrapalham o convívio do indivíduo, né? Tem outras doenças também, como a epilepsia e outras coisas que também atrapalham, mas a saúde mental, a depressão, ele é impactante. E eu, como eu sempre há muitos anos trabalho relacionando com muitas empresas e muitas pessoas, assim, eu já cansei de empresas conversar com funcionários e não é querer me mandar o currículo porque não está aguentando mais, não quer trabalhar mais. Já aconteceu isso comigo, não foi uma vez, não foram 10 vezes, foram várias vezes. Então, há muito tempo eu noto que muitas pessoas têm incômodo com o trabalho por causa da liderança, né, da chefia direta, por causa do clima do trabalho, o medo de ser mandado embora porque a empresa não está bem financeiramente. E aí veio a pandemia, trouxe esse caos financeiro para dentro da casa das pessoas. Quem convivia menos tempo começou a conviver mais junto. Então, infelizmente, foi um momento desafiador para se viver esses últimos 2 anos. Eu acredito que, pelos números e pelas informações científicas, talvez seja um último ano ainda de conviver com esse vírus, ainda com essa ameaça e com esse estado de calamidade pública. Teve esse aumento agora, que pela essa nova variante não ser tão, ela não é mortal, apenas a proliferação dela é maior, mas a gente tem uma expectativa, até saiu ontem um dado, se não me engano foi um cientista, não lembro de onde, que fevereiro provavelmente já estaria reduzindo, porque na África não ficou mais do que 2 meses. Então, acho que essa chama de esperança reina sobre nossos corações, de que as coisas vão melhorar, de que a gente vai conseguir superar esse momento. Talvez para o brasileiro não vai ser um ano tão legal, porque é um ano de eleições, mas a gente tem que acreditar que isso vai mudar. Tá?
E aí eu queria já, voltando um pouquinho para o tema de empresas, né? O que você acredita que tem que estar circulando dentro da empresa para que a gente consiga promover ainda mais essa melhoria da qualidade de vida que gera uma saúde mental? De onde o que tem que ser feito? De onde que tem que vir essas atitudes? Requer investimento? Não requer? É uma mudança de mentalidade, de cultura? Ou não? Tem que se investir? O que você enxerga dentro desse cenário aí para as empresas? Olha, mais ou menos na década de 20, aconteceu um experimento que gerou uma ideia do efeito de Hawthorne, que tem a ver com isso que a gente está aqui, com isso que você me perguntou. Que um grupo de pesquisadores foi para uma indústria para ver qual eram as condições ideais de luminosidade e umidade para poder a equipe ser mais produtiva. Eles fizeram lá o grupo controle, uma luminosidade X, e um outro grupo, que era o grupo de teste. Eles aumentavam a luminosidade, a produtividade boa, alta, diminuía a luminosidade, produtividade boa, alta, diminuiu a luminosidade assim num nível que eles pensavam, não, esse povo não vai conseguir produzir. E a produtividade ainda tinha aumentado. E aí eles perceberam que, na verdade, o que estava impactando não era a luminosidade, era o fato de ter pessoas atentas a eles, aumentando motivação. Então, era o simples fato deles se sentirem vistos. A partir daí, então, surgiu, né, sobre qualidade de vida no trabalho, motivação, engajamento, várias outras pesquisas através disso aí, que foi um case acidental, mas que deu um tiro, assim, plantou verde, colheu maduro, né? Foi bom. E aí, o que a gente precisa ter, então, nas nossas empresas, nos nossos ambientes organizacionais, é isso, esse olhar em direção ao outro. É a gente equilibrar resultados e relações. Não só focar em resultados frios e passar por cima de todo mundo e ignorar a pessoa está saudável, beleza, está doente, dispensa, não preciso mais dela. Não, vamos valorizar o nosso capital humano. Todos nós precisamos nos sentir importantes, né? Eu vivenciei uma experiência em uma empresa onde eu passei que o gestor, ele estava insatisfeito com um colaborador e já me procurou pedindo desligamento. Como psicóloga, né, claro, eu fui pensar pelo lado, né, empático. Nossa, mas assim, nunca ouvi nada de reclamação em relação a esse colaborador, né? Vamos investigar um pouquinho mais sobre esse processo. Como é que surgiu essa ideia do desligamento? O que já foi feito em relação a esse colaborador? Porque custa tempo, custa teste, custa investimento a gente dispensar ele e contratar outro, né? E aí percebemos que não tinha sido feito nem treinamento, nem feedback, nem realocação, nem nada, né? Então, a gente fez um cronograma, né, de ações que a gente poderia realizar. Claro, a gente precisa também focar no resultado, né? Mas vamos focar nas relações também. E aí nós programamos, né, a nossa fala, a nossa conversa, elencamos ali, o feedback sempre precisa ser planejado. E sentamos com essa pessoa, conversamos, ministrando treinamento também. E eu tinha combinado com o coordenador, que olha, vamos deixar ele em observação 3 meses. 3 meses não surtiu nenhum efeito, não melhorou, vamos aí, a gente volta essa ideia, então, do desligamento. E passou um mês, eu procurei o coordenador, e aí, como que tá o fulano, né, como é que tá o desempenho dele? Nossa, esse coordenador me disse que a pessoa mudou da água para o vinho, mas por quê? No momento da nossa conversa do feedback, eu falei para a pessoa, falei, olha, você é uma pessoa que a gente tem muito apreço pelo seu trabalho, você já está há muito tempo aqui com a gente, mas parece que nos últimos tempos, nos últimos meses, o seu olho deixou de brilhar. O que aconteceu? O que a gente pode fazer por você? Porque a gente te quer aqui com a gente. E eu fui assim, honesta, direta, verdadeira com essa pessoa. Essa pessoa abriu o coração. A gente identificou pontos que tinham acontecido mal entendidos, a gente esclareceu princípios da organização e essa pessoa se sentiu vista, valorizada, a gente pôde corrigir, né? Nós fomos emocionalmente verdadeiros uns com os outros. E deu super certo, essa pessoa está lá com a gente ainda, está contribuindo, está feliz, e nós estamos felizes com o resultado dessas pessoas. Então, a empresa, quando ela começa, quando a gente muda, né, os recursos humanos e os gestores, os empregadores, eles mudam essa chavinha
de valorizar relacionamento humano. Pessoas felizes produzem bem, produzem mais, né, com mais engajamento. A gente consegue, nós abrimos a nossa consciência, a nossa mente, sim, a gente consegue perceber a forma, né, de fazer um desligamento, mesmo que às vezes fosse necessário um desligamento, a forma de você dar o acolhimento para a pessoa, a forma ali o seu candidato no processo seletivo, de você dar o acolhimento para ele, de honrar o tempo dele, de ser pontual na entrevista, de dar o retorno, né, o retorno negativo, mesmo que ele não tenha sido selecionado. Dá o retorno para essa pessoa, os momentos de engajamento, nem precisa de muito dinheiro de investimento, de fazer festas, cafés da manhã, mas você lembrar a pessoa no dia do aniversário dela, dar um bombom, você lembrar o dia da contratação, do aniversário de contratação dela, né? Fazer ali o dia dos pais, o dia das mães, você valorizar essa pessoa, né? Uma área, por exemplo, ali o psicólogo, né? O dia do administrador, você parabenizar o seu colaborador que tem aquela formação, por isso, você fazer esse mapeamento. Para lidar com gente, a gente tem que gostar de gente, né? E é importante que a empresa tenha esse setor, um setor de RH que tenha psicólogos ou uma parceria para encaminhamento, para psicoterapia. O simples fato do colaborador saber que ele pode se abrir, se desabafar, a gente já tem ali um momento, processo da resolução, né? Quando a pessoa ela se sente sufocada, ela está insatisfeita, mas ela não consegue expressar, se comunicar, é quando ela começa a pensar em pescar em outros horizontes, né? Em sair da empresa. Isso sai caro, o processo de desligamento e realocação de recursos. Você tocou num ponto que eu não lembro qual dos bate-papos que nós tivemos aqui, se eu não me engano, foi com a doutora Larissa, que é a humanização em tudo, né? A humanização do profissional de saúde para com o paciente, o processo de humanização das relações entre as pessoas e principalmente no trabalho, né? Então, você ouvir a pessoa antes de fazer o desligamento, entender onde que a empresa errou, onde que a empresa pode estar errando, será que é o gestor que está com problema, será que realmente é a pessoa? Isso é fundamental, isso deveria acontecer nas empresas e, infelizmente, não é todas que estão... não vou nem dizer que tem ou não tem a ação, acho que talvez não é todo mundo que esteja preparado para isso. Tem gestores que têm preparação para isso, tem gestores que já não têm, talvez seja até uma dificuldade na hora de você recrutar, ter essa pegada, né, humana, essa pegada de entender, e não apenas de números e resultados, que é uma... E, querendo ou não, no momento de crise econômica, acaba que a empresa começa também a cobrar isso mais ainda. É um desafio, mas eu acho que essa questão da humanização, principalmente dos gestores, ela é fundamental. Eu já vi gestores acabarem com uma empresa. Um gestor de uma área receber denúncia anônima em canais de comunicação, e não só da equipe própria, como de outras equipes. Então, isso é muito grave, né, dentro das empresas. Isso precisa ser cuidado, e é de cima para baixo, não pode ser de baixo para cima, né? Vem dos proprietários, sócios, vem da diretoria, desce para os gerentes, descem para os coordenadores, descem para os supervisores, descem para as equipes. Não tem como ser de baixo para cima. Eu vejo que tem que ser de cima para baixo, né? E a importância de investir num parceiro que possa ajudar nessa parte de acompanhar o colaborador, né? O RH faz o acompanhamento, se o RH tiver algum limite, principalmente na questão psicológica, ter um apoio, ter um profissional, ter uma empresa que faça esse serviço. Hoje nós temos várias no mercado, e entender como trazer essa pessoa mais para próximo, né? Trazer ela para próximo da empresa, do gestor, porque se a pessoa também está desanimada, como você falou, não tem um brilho no olhar, alguma coisa está acontecendo ali nas relações de trabalho, com o colega. Pode ser o computador que está muito velho e não está conseguindo responder na velocidade que a pessoa precisa, né? Eu já vi isso várias vezes acontecendo, próprios recursos ali materiais para o exercício da função. Então, é a humanização do próprio gestor, né? E você falou aí de teoria de Maslow, experiência de Hawthorne. Eu, como administrador e professor também na área de administração, é sempre um tema muito interessante lá em TGA. Falar sobre isso, trazer a administração científica, né? Administração
moderna ali após a administração clássica, Fordismo, Taylorismo. É muito legal quando entra nessa parte. Eu dei aula numa turma de recursos humanos e quando chegou no momento de falar sobre essa parte, foi aquela parte que começou a falar de RH. Né? Antigamente, você falava era de linha de produção, né? Como o modelo lá da Ford, da Toyota, just in time, todas aquelas questões de cobrança e tudo mais. E aí, quando você entra no RH, você já fala de outras coisas, né? Qualidade de vida do trabalho, segurança do trabalho. Isso é muito importante. É uma coisa tão básica de administração que tem funcionários de empresas que nunca ouviram falar disso, né? Então, é um desafio para a gente conseguir trazer cada vez isso mais para as nossas empresas, né? E você falou sobre a questão dessa qualidade de vida, dessa importância de como trabalhar isso dentro das organizações, né? Como que nós podemos contribuir, promover essa questão para o colaborador e para as pessoas, né? E para nós, pessoas físicas, né? Somos filhos, somos pais, somos companheiros, somos amigos, somos colegas. Como trazer essa mesma visão de como melhorarmos enquanto indivíduos, enquanto pessoas? O que você falaria para a gente? Bom, tem 2 momentos ao longo do ano que nós somos chamados a isso, né? O Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. O Janeiro Branco falando sobre a saúde mental e o Setembro Amarelo sobre a valorização da vida, de prevenção ao suicídio, né? Então, a gente buscar praticar esse conceito da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de saúde integral, é o bem-estar biopsicossocial. Então, a gente buscar se ouvir, cuidar de si nessas esferas, né? No nível físico, a gente ter uma boa alimentação, preparar mais e desembalar menos, né? Comer coisas mais naturais, saudáveis e menos os enlatados industrializados, né? Beber muita água, se hidratar muito, né? Os nossos órgãos, nosso corpo, ele precisa, né, se restabelecer com os líquidos, né? Precisa de água, né? E água pura, né? Não outros tipos de misturas. O sono também, a gente respeitar o nosso tempo do sono, né? Aquele horário ali que a gente produz os nossos hormônios de refazimento, né? Das 10 da noite às 5 da manhã, a gente respeitar esse período. Num nível mental, a gente buscar se nutrir com leituras mais edificantes, coisas positivas, a gente educar a nossa mente, né, para uma mente mais otimista e não tanto pessimista. Às vezes a gente tem horário que a gente tem que desligar o noticiário mesmo e começar a ver coisas mais positivas, se inspirar ali em exemplos positivos ao nosso redor. No nível emocional, a gente pode se cuidar harmonizando com as pessoas ao nosso redor, atraindo ali relacionamentos que realmente nos tornem uma pessoa melhor. Às vezes existem relacionamentos que são tóxicos, a gente precisa olhar para eles com muita honestidade, com muita verdade, né? Família, a gente precisa mesmo aprender a conviver, mas às vezes algumas amizades, relacionamentos de trabalho, a gente precisa ali se afastar ou tomar a iniciativa para falar, expressar nossa verdade com coragem e amor. E para isso, o profissional, psicólogo, ele vai poder ajudar a pessoa a ressignificar eventos que sejam dolorosos, a se fortalecer, ter autoestima para tomar algumas decisões, às vezes tomada de decisão de mudança de carreira, mudança de emprego, ou de sair de casa, passar a morar sozinho, né? O psicólogo vai conseguir te ajudar a enxergar uma luz no final do túnel, você poder cuidar das suas emoções. E eu gosto de acrescentar também um nível transcendental, né? Uma prática ali de meditação. O próprio OMS, ela tem ali uma cartilha de instrução como a gente lidar e prevenir o suicídio, e trata sobre isso, é um fator de prevenção, a prática de uma religiosidade, a espiritualidade, algo que te permita uma conexão sagrada com a vida, e te permita esse olhar mais otimista, mais feliz em relação ao mundo, em relação ao outro, em relação a si mesmo. E isso, biologicamente, produz efeito em nós, porque quando nós estamos mais otimistas, a gente produz mais endorfina, um sentimento do bem-estar,
que fortalece o nosso sistema imunológico. E quando a gente está sob estresse extremo, a gente produz mais cortisol. E isso aumenta a sensação de dor e até pode psicossomatizar, gerar doenças em nós, né? Diminui o nosso sistema imunológico, a gente fica mais vulnerável para o adoecimento. Então, por isso, quando a gente está muito estressado, começa a vir a enxaqueca, a dor no estômago, desenvolve gastrite, dores musculares, torcicolo, isso tudo vai acontecendo, né? E como gestora de RH, eu sempre digo para as pessoas, respeite as suas pausas, né? Esse é um autocuidado muito importante na organização. Chegou o momento de férias, tire férias. Chegou o momento do seu almoço, almoce, não cancele o seu almoço, assim, você de repente pode até se organizar para comer um lanche mais rápido, mas observa, se todos os dias você está precisando, está nessa rotina de sacrificar o seu horário de descanso, seu horário de almoço, tem alguma coisa errada, você precisa rever a sua gestão do tempo, a gestão das atividades, ou né, se você é um gestor de pessoas, você está centralizando, não está capacitando o outro. Aquele gestor que fala assim, o meu departamento não anda sem a minha presença. Ele, infelizmente, não está sendo um bom gestor, ele está sendo um executor, né? Não está treinando as outras pessoas para darem continuidade na ausência dele. E aí, às vezes, o corpo cobra, te afastando compulsoriamente com uma doença. Então, para que você não precise ser afastado e parar por, de fato, compulsório, respeite as suas pausas, né? Pense nesse bem-estar integral, biopsicossocial. Legal, tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo vai se identificar com alguns dos sintomas que você colocou, como gastrite, dor nas costas e por aí vai. Eu confesso que eu me identifiquei com alguns também. É sempre um assunto importante, né? Falar sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde como um todo, né? Sempre é uma pauta muito interessante. Pena que não é uma pauta hoje que faz parte do nosso sistema de saúde, que seria uma prevenção, né? Nós não temos hoje medidas preventivas de saúde. É um bate-papo que eu tenho com vários profissionais de saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas. A gente deveria ser mais preventivo, mas nós não somos. Mas isso é um problema que não é só de nós não fomos educados para isso. Então, não aprendemos isso na escola, não aprendemos com os nossos pais também não aprenderam, o sistema de saúde não trabalha sobre uma métrica de entregar prevenção, ele sempre é emergencial, então é fazer exame, é fazer consulta, é ir para o pronto-socorro, é operar, é fazer exame de alta complexidade. Infelizmente, essa mudança tem que vir do sistema, né? E eu imagino que parte dessa prevenção é esse cuidado, né, com a saúde mental. Mudar a leitura, desligar o noticiário da televisão, começar a praticar uma atividade física, ter rotina de encontrar amigos, sair para encontrar com os amigos, cuidar da alimentação, cuidar do sono, né, cuidar de você como um todo. Isso é importantíssimo. E se nas empresas isso também faz parte do ambiente de trabalho das pessoas responsáveis por esse ambiente, na vida pessoal é uma coisa da gente, né? Então, você falou uma coisa que é interessantíssima, largar relações tóxicas. Então, é amizade, talvez é dentro de casa, talvez é no trabalho. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional para lidar com tudo isso, né? E essa própria expressão, né? Inteligência emocional é basicamente você saber escolher e definir na sua cabeça a hora de você sentir tais coisas, né? Então, problema do trabalho, cheguei em casa agora, só vou preocupar com isso amanhã. Essa dívida ainda não venceu, então eu não vou preocupar com isso agora, eu vou preocupar com o que é prioridade que eu tenho que fazer hoje, né? Eu que tenho uma escola muito grande na saúde, que eu já estou, esse ano vai completar 15 anos que eu trabalho na saúde, então já passei por hospitais grandes, já passei por empresas de medicina diagnóstica e também de renome nacional e internacional. Hoje eu atuo como um consultor na minha própria empresa, e o tempo todo a gente está falando sobre como empresas de saúde também fala muito sobre a saúde das pessoas, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de trazer no podcast, como que cada profissão vai contribuir para o sistema de saúde. Como cada área do conhecimento da psicologia, a nutrição, a fisioterapia, até a estética hoje está sendo colocada muito em voga por conta da sua importância também para essa qualidade de vida do indivíduo, porque ele tem que fazer essa escolha, mas ele também tem que ter ajuda para chegar
a essa qualidade plena, que é o nutricionista na alimentação, com o educador físico, que é uma outra profissão que a gente tem que trazer para dentro da saúde cada vez mais, que é ali a prática da atividade física de forma correta, o incentivo também à prática, a psicologia com a saúde mental e as especialidades médicas, psiquiatria, ginecologia, o clínico geral, o ortopedista. Nós temos aí uma missão muito longa, mas que com iniciativas como essa, todos nós que atuamos, cada um na sua esfera, nós esperamos que isso contribua cada vez mais para esse sistema que hoje é deficitário, que não consegue entregar saúde para todo mundo. Nós temos 20% da população praticamente que acessa um plano de saúde privado, que é mais ou menos um quarto de uma população de 214 milhões de habitantes. Muito mais da metade não consegue acessar pelo SUS. Então, nós temos um problema grave que nós precisamos resolver com urgência. A pandemia só mostrou ainda mais esse problema e que também mostrou que o nosso sistema de saúde é sustentável. Basta que ele seja administrado de forma ética, honesta e com compromisso com a população. Priscila, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter aceito, né, o nosso convite. Obrigado pelo seu empenho, sua dedicação. Parabéns, fiquei encantado com a forma que você trouxe esse tema, que você se preparou. Realmente, para mim, foi um destaque nesse nosso programa aqui. Eu queria te agradecer e te dar mais um espaço aí para você fazer as suas considerações finais, vender um pouquinho do seu peixe, falar onde que as pessoas te encontram, suas redes sociais, seus trabalhos. O microfone é seu aí mais uma vez. Bom, eu quero agradecer novamente por essa oportunidade, sempre que eu sou convidada a falar sobre as pessoas, delas tomarem consciência sobre si mesmas, elas se tornarem também multiplicadoras dessas informações. Eu sinto que estou nutrindo o meu coração, porque eu escolhi a psicologia para isso, para ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem e se tornarem ali focos de luz aonde elas estiverem, na área em que elas escolherem. E por falar nisso, né, eu também trabalho como mentora de carreira, né, as pessoas podem me encontrar no Instagram, @PriscilaRosaDesenvolvimento. Inclusive, recentemente eu lancei uma imersão online, que é o Jornada da Descoberta Vocacional, em que a pessoa vai ter ali ferramentas de autoconhecimento, de projeto de vida, de escolha vocacional também, né, de ela saber ali quais são os pontos fortes dela, aonde ela pode aplicar melhor as habilidades, em qual profissão ela vai ter destaque, né, pensando ali na hierarquia das necessidades de Maslow, a gente quer trabalhar, né, num primeiro momento até só por causa do dinheiro, mas depois tem algo mais, a gente quer crescer, a gente quer aquela profissão que faz os nossos olhos brilharem. E a jornada da descoberta vocacional é para isso, né? Agradeço muito e espero que a gente consiga, né, cada um de nós, aprender a se desenvolver cada vez mais, ouvir a si mesmo, se permitir pedir ajuda, buscar ajuda profissional, para que a gente consiga olhar para as nossas emoções com amor, com verdade, e educar os nossos colaboradores, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a também aprender a olhar suas emoções, a considerar elas. A gente, lidando uns com os outros de forma emocionalmente honesta, a gente consegue ter relações mais verdadeiras, mais transparentes e mais exitosas, né? A relação ganha-ganha, a gente trazer isso. E a pandemia mostrou isso para a gente, né? As relações solidárias, né? A solidariedade é que pôde fazer com que a gente sobrevivesse, passasse melhor, né? Esse período. A gente precisou, sim, uns dos outros. Precisou pedir ajuda e precisou enxergar o outro para ajudar. Priscila, obrigado pelas suas palavras, tá? Que honra ouvir isso, assim, que alegria que isso me traz. Relação ganha-ganha, né? Onde todo mundo consegue ganhar e não viver em conflito para tirar um pedacinho do outro, para ficar com uma parte maior. Nos negócios, que é onde eu estou inserida, é tão difícil. No mundo é tão difícil, né? Nas relações entre as pessoas. Então, é um conceito que é legal de falar, mas é tão difícil, né, de ver em prática. Eu fico muito feliz em ouvir esse termo, porque é algo que nós, seres humanos, precisamos praticar isso mais, sair daquele egoísmo, daquela ganância, mas, infelizmente,
não é da noite para o dia, mas é construindo um pouquinho a cada dia que nós vamos chegar lá. Eu acredito nisso, eu faço isso no dia a dia. Esse material que a gente produz aqui é para mostrar para as pessoas a importância de se construir uma saúde melhor, com pequenas ações, uma pequena ação como essa aqui, e ações gigantes que passam por organizações, grandes empresas, grandes hospitais, grandes grupos de saúde. E, por último, para quem governa as cidades, estados e também o país. Nós esperamos isso como cidadãos brasileiros, otimistas sempre, que não desistem daquilo que acreditam e que estamos lutando por uma qualidade de vida melhor. Dinheiro é dinheiro, mas sempre tem algo a mais. Você falou também, para mim foi importantíssimo. Priscila, te agradeço, foi um dos bate-papos mais legais que nós tivemos aqui. Esperamos aí ter mais bate-papos com vocês. Eu quero trazer um bate-papo em grupo, vou trazer mais profissionais para a gente fazer um bate-papo como esse. A gente já deixa o convite aí para você para próximos bate-papos, tá bom? Com certeza, muito obrigada.